Pessoal do sétimo ano, então vamos corrigir a atividade do PET da semana 1, que nós fizemos semana passada. Esse vídeo aqui eu estou postando a correção para vocês. Então vamos lá. Atividade 1. Faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Então, aqui é aquela atividade que pediu para vocês fazerem lá com os canudinhos, formar ângulo com os canudinhos. Então, cada um formou o seu ângulo, Vocês postaram as fotos aí das atividades que vocês fizeram, Alguns até colaram no caderno os palitinhos, os canudinhos lá. Então, está pedindo para a gente identificar. Lógico que cada um formou um ângulo diferente, aqui não está especificando o ângulo. Então está pedindo para a gente identificar nesse desenho aqui os lados e o vértice do ângulo. Então, eu coloquei um ângulo aqui, Então nós identificando os lados, essas semi-retas aqui são os lados do ângulo e aqui o vértice, Então, lado e o vértice. Então, lado, vértice. Essa é a atividade. Só identificar, não precisa fazer mais nada. Depois, na segunda. Agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicado, depois desenhar o ângulo formado. Então, letra A. Giro da metade da volta. Então, quando eu giro, formo um ângulo de meia volta, eu formo esse ângulo aqui, É como se eu tivesse com os dois canudinhos nessa posição aqui, depois eu venho com ele e viro ele para cá, Então, formou um ângulo aqui que a gente chama de 180 graus, um ângulo de meia volta, Então, o ângulo que formou é toda essa região aqui. Depois, giro de uma volta inteira. É como se eu tivesse com um canudinho aqui em cima do outro, Eu pego um giro, uma volta inteira e vou parar com ele aqui novamente em cima do outro canudinho. Então, é o giro de 360 graus, Giro de uma volta inteira. Depois, giro de um quarto de volta. Quando a gente gira um quarto de volta, a gente forma um ângulo reto, Que é aquele cantinho quadrado aí que a gente forma entre uma semi-reta e outra. Letra D. Giro de menos que um quarto de volta. Obviamente, será um ângulo menor do que um quarto de volta. Menos que um quarto de volta. E a letra E. Mais que um quarto de volta. Então, esse aqui vai ser um ângulo maior do que um quarto de volta. Então, eu vou ter uma região maior aqui na abertura do ângulo. Depois, compare os ângulos que você desenhou nas letras D e E. Qual deles é o maior? Por quê? Então, eu repeti aqui o ângulo D, que é o menos de um quarto de volta, e o E, que é o mais do que um quarto de volta. Comparando esses dois, qual que é o maior? Obviamente que esse aqui é o ângulo maior, Então, o ângulo E é o maior porque tem a abertura maior aqui, Que determina o tamanho do ângulo é a sua abertura, que a gente mede em graus. Dê exemplos de ângulos retos e de ângulos rasos que estão à sua volta. Então, exemplo de ângulo reto, a gente vê em todo lugar. Eu coloquei alguns aqui, eu coloquei esse aqui, canto de mesa retangular, coloquei canto de mesa retangular ou quadrada, o canto de piso, esses pisos de chão, o encontro da parede com o teto, que forma aquele cantinho lá,
é o encontro da parede com o piso e da parede com o teto. Então forma um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. O relógio, né? O relógio ponteiro, quando ele marca 9 horas, também forma um ângulo reto. E quando ele marca 3 horas, também forma um ângulo reto. Depois, exemplo de ângulos rasos, né? Então, toda superfície plana, a gente pode imaginar ali um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus, né? Por exemplo, o tampo da mesa, o piso plano, a parede, né? Desde que o pedreiro seja bom, né? Que a parede esteja retinha, né? Então, um exemplo de ângulo raso. Teto, né? Teto, considerando que o teto plano, né? Então, qualquer superfície plana, a gente pode imaginar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. Importante, pessoal, que no ponto do vértice tem esse acento circunflexo aqui, ó, indicando que esse ponto aqui é o vértice do ângulo, tá? Então aí pode ser, a ordem aqui não importa, pode ser AOB ou BOA. Isso aí não altera a identificação do ângulo. Identifique no ângulo acima os vértices e os lados. Então o vértice é o ponto O, né? O vértice é o ponto O. Os lados são as semirretas OA e OB. OA e OB, semirretas. Importante colocar aqui a notação de semirretas, viu, pessoal? Ó, essa setinha aqui, ó, indica que esses dois pontos aqui formam uma semirreta, né? Quando eu tenho dois pontos e uma setinha em cima, né, só com uma ponta, está indicando que os dois pontos formam uma semirreta. Então, essa aqui é a notação de semirreta que indica os lados do triângulo, do ângulo AOB. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Então, aqui eu tenho o ângulo BAC, né, o circunflexo está aqui no A. Então, identificando os pontos, né, eu tenho o vértice A, o lado B e o lado C. Nesse aqui, eu tenho o vértice O, o lado P e o lado Q. Nesse aqui, RET, eu tenho o vértice E, o lado R e o lado T. Então, identificamos aqui, né, os lados e os vértices desses 3 ângulos aqui. Escreva a notação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda o que determina a medida de um ângulo. Então, aqui, a notação, né? A notação dos 3 aqui vai ser a mesma, né? AOB, AOB, BOA ou AOB, também aqui pode ser BOA. Então, a notação aí do ângulo A, AOB do ângulo B, AOB e do ângulo C eu coloquei BOA. Agora está pedindo para a gente colocar esses ângulos do menor para o maior, né? Então eu coloquei assim, ó, o menor, né, que é o A, tem abertura menor. Depois o B, o C, né, que ficou aqui no caso, que é o ângulo reto, que tem a maior abertura aqui, né, depois do A. E esse ângulo maior aqui, né, então aqui está colocado em ordem do menor para o maior. E responda o que determina a medida de um ângulo. Então, o que determina a medida do ângulo?
é a medida da sua abertura, né? É isso que determina a medida do ângulo. Correto? Tudo tranquilo?